Shalom, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sou Edson Bandeira e hoje no Palavra Diária eu quero ler com você a mensagem que está no livro de Josué, capítulo 10, a partir do verso 12, onde a palavra nos revela assim. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol pôs-se e deteve-se no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué a todo o Israel com ele, ao arraial em Gilgal. Meus queridos, a própria mensagem diz que nenhum momento da história houve-se um pedido dessa forma que Deus atendeu o pedido de um homem. Meus queridos, isso está escrito no verso 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Meus queridos, essa batalha, essa luta que Josué enfrentou, o Senhor pelejou por ele. Assim como o Senhor, ele peleja por mim, por você. As nossas guerras são a guerra de Deus. Quando estamos no firmamento do propósito do Senhor, a guerra que lutamos, você pode ter certeza que Deus está pelejando a seu favor, está pelejando a meu favor. E naquele momento que Josué enfrentou essa batalha, o Senhor já pelejava por ele. E ele pediu ao Senhor para parar o sol, para parar a lua. E assim o Senhor atendeu. Meus queridos, nós temos que determinar para os nossos inimigos, nós temos que determinar que quem guerreia por nós é o Senhor. Quem peleja por nós é o Senhor. A luta não é nossa. A luta, meus queridos, ela é espiritual. Eu não luto contra o meu irmão. E quando entendemos isso, e podemos entender claramente que Josué passou por pelejas. Por várias situações, Josué passou por pelejas. E por várias situações, o Senhor o livrou, o Senhor deu vitória. Como em algumas situações também, o Senhor o orientou. Olha, não foi por esse caminho, não foi por aqui, mas o Senhor deu vitória a Josué. E quando entendemos isso, e naquele momento ele poderia estar vivendo uma situação de confronto consigo mesmo, uma situação de confronto, porque ele era o líder naquele momento, daquele povo. E se via no dever de estar representando ali o seu povo e também o Deus de Israel. E quando entendemos isso, meus queridos, que somos embaixadores de Cristo nessa terra, nós entendemos que todas as nossas lutas, o general é Cristo. Quem peleja é o Senhor. E somos servos de Deus para cumprir o propósito dele nessa terra. Assim como Josué entendeu isso, assim como Josué se entregava em oração, se entregava ao Senhor, nós possamos nos entregar também. E essa batalha, meus queridos, ela foi uma batalha muito grande, porque se a gente for ler o versículo 1 do capítulo 10, fala assim: e sucedeu que ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, e Josué tomara Ai, e tinha destruído totalmente, e fizeram a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó, e ao seu rei, e os que os moradores de Gibeon fizeram, paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e ferimos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, e o rei de Hebron, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon, e eles todos e os seus exércitos, e sentiram a Gibeon e pelejaram contra ela.
Meus queridos, olha, foi 5 reis na peleja contra Josué. E o versículo 6 fala assim: enviaram, pois, a homens a Gibeon, a Josué ao arraial e a Gilgal, dizendo: não retirei as tuas mãos dos teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, e ele e toda a sua gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado a tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Ele já foi com a vitória garantida. Amém, meus queridos? Então que possamos entender isso claramente. Medite nessa palavra. Medite sobre Josué 10, do 1 ao 15. Medite na palavra do Senhor Jesus. E entenda que a nossa guerra e a nossa luta não é contra o meu irmão. Ela é espiritual. E quem peleja por nós é o Senhor. E se você se sente afrontado, se você se sente incomodado, se você se sente injustiçado, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele peleja por mim e por você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.